Olá, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Bom, a aula de hoje, só recapitulando, a gente já terminou com a primeira parte, que foi recrutamento e seleção, tá certo? E hoje a gente vai estar dando seguimento a outro assunto dentro do módulo de recursos humanos e departamento pessoal, tá? Então, pela lógica, eu decidi colocar em ordem como seria um processo de um candidato depois que entra dentro da empresa, tá? Então, ele passa lá pelo processo seletivo, normalmente, e se depara com um plano de carreira, tá certo? E o que seria o plano de carreira? Rapidamente lendo, é um instrumento utilizado por empresas e profissionais para projetar o crescimento e a evolução do colaborador na organização. Normalmente, o plano de carreira é oferecido em organizações maiores, com setor de recursos humanos bem estruturado e uma preocupação em atrair e reter talentos. Bom, como lido, o plano de carreira, embora não são todas as empresas que falam sobre isso, é bastante importante, principalmente para a permanência de determinado candidato, tá? Como assim? Se você for ver, dificilmente dentro de um processo seletivo você vai ver a empresa dizendo que a gente tem um plano de carreira para você. Não. A empresa fala vagamente, muitas vezes a gente tem uma oportunidade de crescimento, que é bem diferente de um plano de carreira. O que é oportunidade de crescimento? O que significa oportunidade de crescimento? Já está dizendo, né? Se você se fizer muito bem o seu trabalho, se você desempenhar muito bem sua função, e dependendo da disponibilidade de alguma vaga, a gente pode estar lhe removendo, logicamente, com um aumento de salário. Isso é uma oportunidade, tá? Dentro daquela empresa. Diferentemente de um plano de carreira. Se você for pegar a palavra plano, dentro de um plano tem todos os objetivos, tem todas as metas que você precisa bater para alcançar determinado objetivo, certo? É diferente de oportunidade de crescimento. Não tem um plano. É algo que depende, logicamente, do funcionário, mas é algo que está aleatório, algo que não está mapeado, algo que não tem meta, algo que não tem como você avaliar anualmente, mensalmente, semestralmente, tá? É algo que você muitas vezes não impõe algum tipo de indicador. E por que eu digo que o plano de carreira não faz parte da cultura de todas as empresas? Primeiramente, para você estabelecer um plano de carreira, é necessário que você, sim, tenha uma estrutura. Conforme aqui a figura, você vê que um plano de carreira é quando o funcionário sabe o cargo que ele vai entrar e como ele pode crescer dentro da empresa. Ou seja, o colaborador, o novo colaborador, ele já tem ciência sobre isso, entende? Aí você vai me perguntar, professora, e pode? Pronto. Eu, particularmente, já participei de alguns processos seletivos. Agora, é muito raro mesmo, um processo seletivo, ele ter de forma clara um plano de carreira para aquela vaga. Por exemplo, se eu estou me candidatando hoje para auxiliar administrativo, qual vai ser meu plano de carreira daqui a 5 anos? Então, é muito raro algum tipo de empresa ter em mente isso. Por quê?
Porque a maioria do recrutamento que são realizados são para, eu não digo tapa-buraco, mas é para especificamente para aquela vaga. A maioria das empresas ainda peca também nessa questão de vamos contratar um funcionário para aquela vaga que foi em aberto, mas nunca visando o crescimento desse funcionário a longo prazo. Por exemplo, hoje você precisa de um vendedor, mas no seu plano, no plano da sua empresa, você quer crescer a sua empresa, você quer abrir 10 lojas. Mas se você for abrir 10 lojas, você vai precisar de gerente, certo? Então, por que não pensar em contratar um vendedor que futuramente eu quero preparar ele para ser gerente? E não depender apenas do desempenho dele, aleatório, para quando surgir essa oportunidade, eu colocá-lo lá, tá? Porque, aí você pode me perguntar, sim, professora, mas não há o desempenho do funcionário também que vai levar ele a determinado cargo? Sim, mas a partir do momento que a empresa ela tem um plano de carreira, a empresa ela vai precisar fazer todos os esforços para fazer com que aquele funcionário, com que aquele colaborador possa alavancar. Por exemplo, se eu quero que um possível funcionário da minha empresa seja um futuro gerente de vendas em alguma unidade da minha loja, então eu, Marta Luana, vou preparar um plano de carreira indicando todos os cursos que eu quero que ele faça, todas as experiências que eu quero que ele possa fazer. Eu vou estar lançando para ele desafios para ele desenvolver, ou seja, o plano de carreira dele não vai só depender da boa vontade e da vontade do esforço dele, mas sim vai ter a minha parte também de estar podendo ajudar o colaborador. Ou seja, por isso que a maioria das empresas não estão preparadas para o plano de carreira, principalmente por questão de estrutura, porque o plano de carreira envolve salários, envolve estabelecer salários, envolve estabelecer metas, metas de longo prazo, metas de 5 anos, meta de 10 anos, e a maioria dessas empresas não estão preparadas. As empresas elas não têm essa visão nem delas mesmas. Como é que você quer estar daqui a 5 anos? Como é que você quer estar daqui a 10 anos? Quem dirá a visão de um funcionário que entra dentro da empresa? Entende? Então, o plano de carreira, ele nada mais é do que um instrumento, tá certo? E que precisa ser levado muito a sério. Eu já participei de alguns processos seletivos e eu não sei se foram 2, que a vaga a princípio era para consultor júnior. Mas eu vi, dentro da própria seleção mesmo, a menina já ali naquela parte da apresentação da empresa, ela já estava mostrando para a gente como ia ser o plano de carreira da gente referente àquela vaga que a gente estava entrando dentro da organização. Ou seja, se hoje eu sou uma consultora júnior, daqui a 1 ano eu vou ser consultora pleno, daqui a 2 anos eu vou ser consultora sênior, daqui a 3 anos eu vou ser gerente de alguma determinada área, daqui a 4 anos, 5 anos, eu sei, gerente maior de outra área, e assim vai. Aí você vai me dizer, oxente, e quando ela chegar lá no topo do plano de carreira, o que é que vai acontecer? Simples. Hoje, a maioria das empresas, o que é que elas estão fazendo? Gente, elas estão fazendo dos seus colaboradores, dos seus funcionários, os possíveis sócios da empresa futuramente, tá? Por quê? Antigamente, eu não estou dizendo todos, mas a grande maioria, principalmente startup, empresa de consultoria, empresa de advocacia, está fazendo muito isso. O que é fazer do colaborador um sócio? É dar a esse sócio um percentual de direito sobre a empresa. Por exemplo, se eu criei a empresa hoje, eu tenho 100%
de direito sobre a minha empresa que eu criei, ou seja, daqui a 10 anos, um funcionário ele atingiu o máximo do plano de carreira dele. Então, o que é que eu posso dar a ele agora? Simples, eu vou convidar esse sócio, esse funcionário, para ser meu sócio. E eu vou dar a ele 10% da minha empresa. Só que esses 10% agora vai ser como se a empresa também fosse dele. Só que ele não é o sócio majoritário. Sócio majoritário sou eu, tá? Então, a empresa vai ser dele também. Ou seja, ele também vai ter esse senso de responsabilidade e esse senso de pertencimento sobre algo, né? O que motiva um jovem, principalmente porque essa questão do plano de carreira não era muito falado antigamente. Não era muito falado antigamente, certo? A gente, talvez os nossos pais, avós, vieram de uma época, se você já tivesse um emprego bom e daqui a 10 anos você se crescesse dentro da empresa, estava ótimo. Hoje não. Hoje as coisas estão bastante aceleradas. Principalmente essa nova geração, chamada de geração Y, certo? Que dificilmente você vê um jovem ter a paciência de ficar 2, 3 anos dentro de uma empresa. Por quê? Porque o que motiva os jovens hoje, gente, não é apenas salário. Aí você vai dizer, mas como assim? Não é apenas salário, tá? É o sentimento de pertencimento. Eu estava lendo um artigo e as 3 coisas que mais motivam uma pessoa hoje a trabalhar dentro de uma empresa não está relacionada a salário. São 3 coisas: autonomia, propósito e maestria. E o que significa esses 3? Primeiro, uma pessoa, principalmente a geração Y, tá? Uma pessoa que vai entrar dentro de uma empresa ou no seu emprego, enfim. Ela hoje preza muito por autonomia. O que é autonomia? É poder fazer as coisas sem que não tenha uma pessoa o tempo todinho para estar dizendo, olha, faça isso, faça aquilo. Ela precisa dessa liberdade para poder trabalhar, para expressar, para trazer novas ideias para dentro da organização, né? Para poder, de alguma forma, errar também. Sim, principalmente como muitas empresas estão surgindo, então o errar acaba fazendo parte da construção desse profissional. Então, ter autonomia para fazer o seu trabalho de forma livre, de forma que você possa trazer o melhor para a organização, poder dar ideias, é um dos valores que a maioria dos jovens, principalmente hoje, preza. Mas quando eu falo autonomia, não é o direito de fazer o que quer, a hora que quer, e entregar os resultados a hora que quer, não. Estou falando da liberdade de não ter sempre uma pessoa trazendo a você, olha, fulano, fala aí, faz isso. Não, agora faz assim, não, digita assim. Agora faz desse jeito. E isso é muito chato, eu falo por mim mesmo, certo? Quando eu gosto de realizar algum trabalho, principalmente na empresa onde eu trabalho, ela oferece justamente isso, muita autonomia. Mas é aquela coisa, a autonomia vem carregada de responsabilidade. Eu vou lhe dar autonomia, eu vou lhe dar liberdade para você fazer o seu trabalho. Mas entenda que você precisa entregar um resultado. E que você tem prazo para isso, tá certo? Outra coisa, propósito. Como assim? Propósito, os jovens hoje em dia, eles não querem mais fazer algo por fazer. Eu estou trabalhando numa organização, porque eu estou atendendo os clientes dessa organização. Porque é importante para a empresa a gente atender os clientes dessa forma. Porque, por exemplo, porque é importante eu passar 1 hora no telefone atendendo apenas um cliente. Qual é o sentido disso? Entende? Porque é importante a gente fazer treinamento. Ou seja, o jovem hoje em dia ele precisa disso, desse sentimento de propósito. Eu não estou apenas trabalhando, eu estou nessa organização porque essa organização acredita no meio ambiente, na sustentabilidade, acredita que os funcionários precisam trabalhar em um ambiente feliz, com criatividade,
entendeu? E por último maestria. O que é maestria? É entregar um trabalho bom e de excelência, entende? Hoje você pode subestimar muito um jovem, não, ele é um irresponsável. Mas não, hoje em dia os jovens, eles querem fazer e querem fazer bem feito. Então, ter essa oportunidade, ter autonomia, de estar trabalhando num propósito, poxa, eu estou trabalhando numa organização que quer mudar o mundo, quer mudar a visão de mundo, quer trazer inovação, quer trazer uma nova tecnologia para a área de saúde, é um exemplo, né? Então, por que não fazer um trabalho de excelência? Por que não mostrar um trabalho que dê resultado? Então, é isso que o jovem busca. A primeira coisa que um jovem busca não é, gente, não é apenas o salário. Logicamente que o salário tem um peso dele, mas ele busca essas questões também de maestria, propósito e autonomia, certo? E trazendo para o plano de carreira, o plano de carreira, plano de carreira visa medir justamente isso. Levar o funcionário a atingir um propósito, logicamente, dando a ele autonomia e permitindo com que ele faça um trabalho de excelência. E qual a importância da empresa ter um plano de carreira? A primeira coisa é atrair e reter novos talentos. Por que atrair e reter novos talentos? Primeiramente, os funcionários, os colaboradores, como eu já tinha falado, eles não estão apenas visando ter um salário na empresa, mas, acima de tudo, poder crescer dentro de uma empresa, tá? Ter a visão de que não, aqui eu posso, de fato, dar o meu melhor, aqui eu posso mostrar um crescimento, né? Hoje em dia as pessoas pensam que a questão de estabilidade só está relacionada ao concurso público. Não, eu acredito que é quando a empresa ela mostra para o funcionário um determinado plano de carreira, de alguma forma ela está mostrando, olha, você pode confiar na gente, a gente já tem algo preparado para você, a gente já tem um plano para que você possa crescer aqui dentro, tá certo? Então, isso permite com que o funcionário ele se sinta seguro e, claro, possa dar o seu melhor dentro da organização. Então, o plano de carreira, quando você mostra na parte de um recrutamento, na hora que você está lá apresentando a empresa, de alguma forma você empaquita aquele candidato, eu digo, poxa, aqui vale a pena. Aqui vale a pena trabalhar. Da mesma forma também que você acaba não perdendo os talentos que você já tem dentro da organização. Tá certo? E é como eu expliquei para você. A maioria das empresas, para não perderem. Porque ainda tem. Engraçado, porque ainda tem empresa, gente, que acredita que ter uma organização onde não se tem hierarquia é legal, é importante, porque o funcionário se sente de igual para igual. Eu já discordo. Porque se você não tem hierarquia, você não tem crescimento. Dá para subentender assim, ou seja, se não tem uma pessoa de cargo maior sobre mim, significa que eu nunca vou crescer em cargo nenhum, porque aqui todo mundo é de igual para igual. E sim, a Ever, que é uma empresa aqui de Pernambuco, que ela é na parte de eventos, ela acredita nisso, né? Que estava vendo até uma palestra, que ter uma empresa onde você não tem níveis hierárquicos, todo mundo praticamente é de igual para igual, é interessante. Eu já discordo, tá? A gente é estimulado por desafios. Então, a partir do momento que a empresa traça para mim um plano, a empresa está traçando para mim um desafio que eu possa alcançar, tá? Outra coisa, motivação no ambiente de trabalho. Isso daqui é a questão justamente do funcionário dizer, poxa, é impossível um funcionário saber onde a empresa pode levar ele e ele trabalhar, como eu digo, desmotivado.
Não, ele sempre vai querer mostrar logo melhor, mostrar o máximo, justamente para atingir aquele objetivo, justamente para atingir aquele plano. E isso acaba gerando dentro da organização um espírito de competitividade saudável, porque seria ridículo uma organização dizer que não tem competitividade. A competitividade dentro da empresa é importante e não tem nada de mal nisso, a partir do momento que ela seja saudável, tá certo? Então, traz para o ambiente da organização essa competitividade, essa vontade por desafios, essa vontade de crescimento. Eu estava achando engraçado porque eu estava vendo uma palestra um dia desse, que é do Zappos, que é uma empresa norte-americana, e ela fala muito sobre a cultura da organização, ela fala muito sobre contratar funcionários que tenham relação com seus valores, com os valores que ela acredita. E ela falou que estava um dos colaboradores dela ministrando uma palestra, falou que todo mundo que entra nas APOS, mesmo que seja para um cargo de chefia, mesmo para que seja um cargo executivo, ele precisa no treinamento passar uma semana no call center, atendendo junto com os outros funcionários. Entendeu? Aí você vai me dizer, e isso é uma forma de menosprezar o trabalho daquela pessoa? Não. É fazer com que aquela pessoa entenda que o trabalho dela, mesmo sendo no topo da pirâmide, ou seja, lá no topo do plano de carreira, vai influenciar todo o processo das Zappos. Zappos é a empresa de sapato. E o que eu mais achei interessante foi que ele falou que eles têm um método de identificar se a pessoa tá ali apenas só por dinheiro ou tá porque acredita, aquela questão do propósito. Tá pelo propósito, tá por querer mesmo crescer dentro daquela organização, tá certo? Então, qual foi o método dele? Eles dão um treinamento que é de um mês, se eu não me engano. Só que na primeira semana de treinamento, eles fazem uma oferta para o candidato que está no processo de treinamento, né? Aí eles chegam assim, o que é que vocês estão achando do treinamento? Estão gostando? Eu gostaria de fazer uma oferta para vocês. Eu quero ofertar para vocês $2.000 para vocês deixarem o treinamento e irem para suas casas, abandonar as APOS. E ele dizia que cerca de 10%, 2, 3% dos candidatos que faziam parte do treinamento aceitavam essa oferta. Por quê? Porque isso dizia muito sobre aquela pessoa, ou seja, significava que aquela pessoa não estava ali para de fato querer crescer, não estava ali para de fato querer vestir a camisa da empresa. Infelizmente estava só, talvez por dinheiro, só para suprir uma necessidade imediata, né? Então, ele conseguiu identificar que, e por incrível que pareça, ele disse que esse método deu tão certo que as pessoas que recusaram a oferta, e ele dizia que a cada semana de treinamento, ele aumentava mais a oferta, e o índice de pessoas era baixo que aceitava. Ele disse que ao final do treinamento e depois percebendo essas pessoas que recusaram depois de 2, 3 anos, essas pessoas tiveram um grande crescimento da empresa, ou seja, ela não estava ali apenas para suprir uma necessidade imediata, mas sim porque elas tinham um propósito, elas tinham uma ideia, elas tinham um objetivo em mente, certo? Mas o que fez aquelas pessoas recusarem essa oferta? Foi o plano de carreira que as Zappos tinha, entendeu? As Zappos oferecia essa segurança de dizer, olha, aqui você pode crescer desta forma, tá? Eu não estou dizendo que o plano de carreira ele vai ser igual para todos os níveis, não. Todos os tipos de funcionários, não. Mas é interessante que para cada cargo, por exemplo, não vai ser um plano de carreira o mesmo de um vendedor para um operador. Entende?
É importante que em cada cargo ou que em cada setor da empresa se tenha diferentes planos de carreira. E lógico, né, que esses planos de carreira precisam estar alinhados aos desafios do dia a dia, certo? Outra coisa, é formar novos líderes. A partir do momento que a pessoa vai crescendo dentro da empresa, ela vai adquirindo novos desafios. E foi como eu falei a vocês, o plano de carreira é justamente um instrumento que a empresa precisa ter em mente se ela quiser de fato formar novos líderes, certo? Por que é importante formar novos líderes dentro da organização? Eu não sei se vocês já ouviram falar, desculpa. Aí tem uma formiga aqui me atrapalhando. Sai, formiga. Eu não sei se vocês já ouviram falar que as empresas gostam de pegar candidatos que não têm muita experiência ou não têm muito vício. É um exemplo, não tem muito vício porque não veio de muitas empresas, não veio de outras empresas. Sim, é verdade. E não é o vício que fala. É que, por exemplo, se você pega uma pessoa de call center que já passou lá pela Datamétrica, pela Provider, pela Contax, né, pela CSU, ou seja, ela já passou por diferentes culturas, porque embora sejam empresas do mesmo ramo, a cultura de se trabalhar é diferente. A cultura da sua casa é diferente da cultura da minha casa, tá certo? Na sua casa, talvez o povo tenha costume de comer pão com açúcar. Aqui não, o povo come pão com manteiga. É um exemplo. Ou seja, isso é estranho para mim. Na sua casa comer pão com açúcar. Mas você não estranha. Ou seja, isso é cultura, gente. Entende? Então, você, por exemplo, querer contratar um líder ou uma pessoa para um cargo de alta responsabilidade e trazer essa pessoa de fora, de algum modo é arriscado. Por quê? Porque você vai precisar levar tempo para que essa pessoa, mesmo com uma boa bagagem, mesmo sabendo de muita coisa, ela se acostume com a cultura da sua empresa. E eu estava lendo o livro Verdadeiro Poder, e o Verdadeiro Poder de Antônio Falcone, Antônio Falcone, ele é um consultor, ele é o maior consultor do Brasil. E tem a empresa, a consultoria de gestão Falcone. Ele falava que levava 5 anos para um gerente que fosse tirado, por exemplo, de uma determinada empresa, ele conseguisse se adaptar à cultura da outra empresa que está trabalhando, ou seja, requer tempo. Então, por que não formar um líder? Por que não pegar uma pessoa de um cargo lá abaixo e fazer com que essa pessoa, com o passar do tempo, ela vai adquirir a cultura da empresa? Ou seja, aquele cargo que você estava precisando, que é muito alto, não precisa ser ocupado por uma pessoa de fora. Uma pessoa de dentro mesmo pode ter a capacidade, mas isso só pode ser feito se tiver um plano de carreira. Isso só pode ser feito se você deu para essa pessoa um norte, tá certo? Promove o autoconhecimento. A partir do momento que você oferece para o candidato um plano de carreira, de alguma forma você está levando ele a se autorrefletir sobre ele. Por exemplo, o que é que eu posso fazer? O que é que eu preciso fazer para conseguir alavancar no plano de carreira que a empresa foi proposto para mim? Quais são as habilidades que eu preciso ter, né? E isso ele vai buscar através de aconselhamentos de líderes, de mentores. Algumas empresas trabalham com mentoria. O que é mentoria? É você ter lá, além do seu gerente, uma pessoa de alguma forma um treinador que visa lhe dar conselhos, visa estabelecer com você um plano para que você possa crescer dentro da empresa, né? Com o objetivo de te dar feedback, de te dar metas, de te dar um norte, tá certo? Então faz com que um funcionário de alguma forma ele comece a buscar autoconhecimento sobre ele. Quem é Paulo? Como é que Paulo age? Entendeu? O que é que Paulo precisa? Como Paulo se sentiria atingindo esse determinado nível no plano de carreira dentro da empresa? Será que ele se vê
lá no topo da organização? Será que ele ia se sentir bem? Será realmente que ele quer continuar na empresa ou ver que não é o propósito? Entendeu? E outra coisa, compartilhe o poder da tomada de decisão. Um plano de carreira, mesmo que a empresa oferte um instrumento que a empresa proporciona para o candidato, a tomada de decisão, se o candidato vai crescer ou não, não depende apenas do gerente ou do gestor, não. Isso daí permite também com que o candidato ele tenha esse poder de decisão sobre o plano de carreira. Entendeu? Dele, por exemplo, se eu estabelecer lá que a cada um ano eu quero que o meu candidato ele cresça de cargo, é um exemplo. Mas se o seu candidato percebe que ele não está preparado, se o seu funcionário colaborador percebe que ele não está preparado para subir para outro nível agora, nesse momento, essa decisão não pode partir apenas da empresa. Vocês precisam levar em consideração o que o candidato, o que o colaborador também acha. Se ele não se sente confortável em crescer, meu cabelo tá war. Se ele não se sente confortável em crescer, em querer crescer em determinada área naquela empresa e pedir migração para outra área, é importante ser levado em consideração também, tá bom? Aqui eu trouxe um plano de carreira da Polícia Militar, que a maioria deve conhecer já, né? Aí você vê lá, soldado 2, soldado 1, cabo, sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, aí no final, coronel. Só que você já percebeu que para cada... Veja bem, o plano de carreira, ele é um plano de metas e de tempo, tá certo? Tem algumas empresas que elas estabelecem que é importante que a cada um ano o colaborador ele suba um degrau do plano de carreira. Eu conheço uma chamada McKinsey, que ela fala justamente assim, o primeiro ano do colaborador, ele então, tá certo, vai trabalhar. Mas é inadmissível que depois de um ano o colaborador não cresça, ou seja, não se desenvolva na sua profissão. Ele é convidado a sair da empresa. Por quê? Porque, gente, vê só, o plano de carreira não é um instrumento que a empresa deu, só que também cabe ao colaborador querer se desenvolver para subir no plano, porque a empresa não vai tirar você de um determinado cargo e botar lá em outro maior só porque é preciso, está escrito que a cada um ano a pessoa tem que crescer. Não. A empresa também vai avaliar se realmente o comportamento está condizente para que você possa subir de plano. E se você não está condizindo com o seu comportamento, duas coisas. Ou você permanece ou você sai. Entendeu? Então, a McKinsey, que também é empresa de consultoria, ela fala isso, que depois de um ano, se o colaborador não se desenvolveu, ele é convidado a sair. Né? Em palavras mais rústicas, em palavras mais pesadas, ele é demitido. Pronto, e aqui você vê, coronel. Eu não sei quanto tempo leva para a pessoa ser coronel, mas entenda que o plano de carreira leva tempo, tá certo? Então, por exemplo, se você entrou numa empresa e ainda continua lá há 10 anos no mesmo cargo, é algo para você se refletir, né? O que é que eu estou fazendo da minha carreira, o que é que eu fiz esses 10 anos, será realmente que... O que é que eu fiz pela empresa? Somente você não cresceu, você permaneceu. Certo? Então, é importante refletir. E outra, não significa porque João entrou comigo no mesmo cargo, só que João entrou em um ano. Depois de um ano, João já é supervisor e eu ainda permaneço, que eu estou errado. Não. Porque o plano de carreira, embora esteja lá, vai depender de cada pessoa também querer se desenvolver as suas competências. Tá certo? E o que são competências? Vê só. Existem dois tipos de competências. As competências técnicas e as competências comportamentais. As competências técnicas, o que são competências técnicas? São aquilo que você pode desenvolver
com estudo, através de um curso, através de uma faculdade, entendeu? Através de uma palestra, através de um workshop. Ou seja, é técnico. Por exemplo, Excel, inglês fluente, como vocês estão vendo na tela, saber operar um caixa, entendeu? Saber carregar, saber limpar, saber mexer em máquinas, é tudo técnica. Eu, porque fiz um curso, eu aprendi porque estudei, diferentemente de uma competência comportamental. E são atitudes e comportamento dos colaboradores que o motivam a colocar em prática aquilo que ele aprendeu como um técnico. Ou seja, a competência técnica é algo que eu adquiro através de um conhecimento, através de alguma fonte de conhecimento, treinamento, curso. Competência comportamental é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou, está relacionado à sua inteligência emocional. Tá certo? E quais seriam esses tipos de competências comportamentais? Liderança é um comportamento, ter empatia, saber ouvir, ser adaptável, né? Ser flexível, saber trabalhar em equipe, ter boa comunicação, ser criativo. Isso são tudo comportamentos que vocês também podem desenvolver. Competência técnica, ninguém nasce. E competência comportamental, alguns já nascem com ela, mais aflorida, mas isso nem se preocupe, isso a gente se desenvolve, tá bom? Isso se desenvolve. Só que o que acaba acontecendo, principalmente hoje, muita gente reclama que tem diploma, mas não tem emprego. Tudo bem, o mercado realmente está puxado, o mercado é exigente, mas sabe qual é o maior e grande erro? É que as pessoas estão desenvolvendo suas competências técnicas, que é o Excel, que é saber escrever, mas não estão desenvolvendo suas competências comportamentais. A gente está desconsiderando o nosso comportamento, que, por incrível que pareça, é o mais avaliado na hora da entrevista. Lógico, o recrutador ele vai levar em consideração se você tem técnicas, mas o seu comportamento vai falar mais alto, entende? E para você poder alavancar dentro de um plano de carreira, a empresa ela usa duas métricas. Primeiramente, vamos avaliar se o nosso funcionário ele desenvolveu competências técnicas para determinado cargo. Segundo, agora vamos avaliar se o candidato desenvolveu competências comportamentais para determinado cargo. Vamos supor que hoje você está na área de vendas. Incrível, sempre pego a área de vendas, mas, por favor, me entendam. Você está na área de vendas e hoje sua competência técnica, vamos dizer, minha competência técnica hoje, inglês fluente não, ter uma boa escrita, entendeu? Ter uma boa escrita. Ter uma boa escrita e ter experiência, tá? E qual a sua competência comportamental? Talvez seja ter uma boa comunicação, saber negociar. Mas aí você precisa ser promovida para a supervisão, para a área de gestão. Então, vamos supor que eu sou uma organização. Aí eu vou colocar lá no seu plano de carreira. Para ser vendedor, ela precisa desenvolver essa competência técnica e essa competência comportamental. Agora, caso essa pessoa queira ser gerente, supervisor, ela precisa desenvolver outras competências técnicas e comportamentais. Ou seja, se ela quiser subir de cargo, ela vai precisar desenvolver determinada competência técnica e determinada competência comportamental. Vamos supor que, se essa pessoa que é vendedora quiser ser gerente, qual seria a competência técnica que ela deveria desenvolver? Vamos supor que saber analisar os dados das vendas realizadas, saber mexer no SAP, né? Saber mexer no banco de dados referente ao faturamento, às vendas, saber controlar o sistema. Então, saber controlar o sistema de venda da empresa, tá certo, gente? Então, isso é uma competência técnica que ela precisa desenvolver, né?
E quais seriam as competências comportamentais que a gente tem que levar em consideração para essa pessoa ser supervisora, ser gerente? No caso, seria liderança, saber ouvir, né? Promover o trabalho em equipe, certo? Ser mais persuasiva, entendeu? Ter um bom relacionamento interpessoal entre os colaboradores. Então, isso são competências comportamentais. Aí você vai me dizer, a pessoa vai desenvolver isso sozinha? Não. É importante que se a empresa tem um plano de carreira, ela sempre dê feedback a esse funcionário. Olha, funcionário, você precisa desenvolver isso, isso e isso para alcançar o outro nível, tá? Pelo menos na empresa onde eu trabalho, é dessa forma. A gente tem lá um cargo e esse cargo, para cada ano, a gente precisa desenvolver competências técnicas e comportamentais. Então, quando a gente consegue desenvolver isso, a gente é passado por uma avaliação, e de acordo com a avaliação, ou a gente permanece ou sai, ou a gente é promovido. Por que eu digo permanece ou sai, e não somente sai? Porque às vezes também é necessário que a empresa entenda a realidade daquele funcionário, porque às vezes, se você for avaliar o funcionário num ano, talvez tenha sido um ano totalmente conturbado para aquele funcionário, para aquele colaborador, no qual impediu dele se desenvolver dentro da empresa, entendeu? Precisa também levar em consideração o nível de aprendizado que aquele colaborador ele tem, entendeu? Ou seja, você pode reconsiderar deixar permanecê-lo na organização por mais algum tempo. Então, levando agora para a vida pessoal de vocês e não como possíveis gestores, como é que estão as competências técnicas de vocês? Como é que estão as competências comportamentais? Quais são as vagas que vocês querem adquirir, querem participar? E quais são as competências técnicas e comportamentais que você acredita que são importantes para essa vaga? Será que vocês têm? Certo? Qual é o cargo que você se vê daqui a 5, 10 anos? Né? Onde você se vê daqui a 5, 10 anos? Eu quero ser engenheiro. Eu quero ser uma jornalista. Entendeu? Então, quais são as competências técnicas de jornalista? Quais são as competências comportamentais de jornalista? Entende? Para que vocês possam estar se desenvolvendo. Então, o plano de carreira, ele não só depende da empresa oferecer, depende do colaborador também ir atrás e querer se desenvolver por conta própria. Tá certo? Mary Kay. Eu peguei um exemplo aqui, eu estava vendo, né? Por quê? Porque é muito difícil as empresas disponibilizarem o plano de carreira dela. Entendeu? Então, eu peguei um exemplo aqui da Mary Kay, por exemplo, né? Da Rinode também, se eu não me engano. Quem trabalha na Rinode vai saber. Plano, sei lá, plano diamante, plano ouro, entendeu? Você vai crescendo, aí você vai colocando gente para trabalhar na Rinode, fazer parte da equipe, aí você vai crescendo. Aí vai ganhando lá viagem de cruzeiro com Wesley Safadão. Enfim, é um exemplo, certo? Vê só. Então, como implementar um plano de carreira? A primeira coisa que você precisa saber é pensar sobre o futuro do colaborador. Foi aquilo que eu falei no início. Você imagina que uma pessoa que pode entrar dentro de uma determinada vaga, ela pode crescer ou você só quer apenas contratar, por exemplo, auxiliar administrativo. Muitas empresas contratam um auxiliar administrativo só para ser auxiliar administrativo mesmo. Porque eu não consigo ver esse auxiliar administrativo fazendo outra coisa, entendeu? Eu não tenho porte para isso. Então é muito importante, quando vocês forem criar uma vaga, pensar no futuro dessa vaga, entendeu? Definir as progressões de carreira. Progressões é justamente essa escadinha que vocês estão vendo. Quais são os benefícios que a pessoa vai ganhar em cada carreira? Qual vai ser o salário que a pessoa vai ganhar em cada carreira? Entendeu? Quais vão ser as novas responsabilidades que essa pessoa vai ter? Quais são as novas competências técnicas, competências comportamentais que essa pessoa precisa ter? Certo? E outra coisa, eu estava lendo também, é importante você considerar, gente, os encargos salariais quando forem fazer um plano de carreira.
tá certo? Porque à medida que o salário cresce, os impostos também crescem. Então não adianta você querer fazer um plano de carreira extremamente maravilhoso para atrair um funcionário e para deixá-lo motivá-lo se você não vai conseguir cumprir com as obrigações fiscais, tá certo? Outra coisa, identifique as competências necessárias para avançar no plano. Foi aquilo que eu falei. Identificar as competências técnicas e comportamentais. Identifique os pontos fracos e fortes. A questão do feedback. A questão de quem preparou o plano. E outra coisa, você tem um plano para o funcionário? Não tem. Mas quem é que vai estar vigiando? Não, mas quem é que vai estar fiscalizando? Quem vai estar acompanhando esse funcionário no plano dele? Precisa ser sempre uma pessoa superior a ele. Entendeu? Então, essa pessoa superior a ele vai começar a identificar quais são os pontos fortes e fracos que essa pessoa pode melhorar e pode melhorar, logicamente, o ponto fraco, mas também pode perfeccionar o ponto positivo, o ponto forte, entendeu? E sempre é mais fácil você trabalhar em cima de um ponto forte do colaborador do que tentar criar um ponto forte para ele, entendeu? Por exemplo, se o ponto forte dele é saber se comunicar, trabalha em cima disso. Se ele não tem, se o ponto forte dele não é, por exemplo, organização, vai ser mais difícil, entendeu? Mas não é que é impossível e não é que não pode ser feito. Precisa ser feito, mas é sempre mais fácil trabalhar em cima do ponto forte dele. Outra coisa, estabelecer meta. A meta que eu falo, por exemplo, você precisa, por exemplo, fazer em 2 anos, você precisa estar em outro patamar. Em 3 anos, você precisa estar em outro patamar. O TCU mesmo, que é o Tribunal de Contas da União, tem 16 níveis de carreira. Veja bem, um serviço público que muitas pessoas consideram, não, é estável, minha estabilidade. Não, até o serviço público mesmo tem um plano de carreira. O TCU tem 16 níveis, 16 ou 12 níveis de carreira. E para você subir a cada nível de carreira, basta ter 6 meses de TCU. Basta a cada 6 meses você trabalhar da forma certa, trabalhar da forma correta, para poder crescer na carreira. Ou seja, você entra no TCU com um salário de 18, 17 mil como auditor, e daqui a 6 anos você pode estar ganhando uns 31 mil. Veja bem, né? Faça treinamentos. Sim, se você quer que um funcionário seu ele desenvolva competências técnicas, mas que, por exemplo, são competências técnicas que ele não conseguiria em outro lugar, como, por exemplo, ele ter técnica, saber mexer num sistema que é apenas da empresa. O funcionário não ia conseguir ter esse tipo de conhecimento se não fosse a empresa que oferecesse para ele, entendeu? Então, se a empresa tem um plano de carreira e quer que ele cresça, é importante também que ela ofereça treinamentos, tá? Como eu falei, dê feedback. A pessoa que vai estar sendo responsável por acompanhar esse colaborador, é importante ela sempre estar dando feedback. Olha, você precisa melhorar nisso, nisso. Olha, isso foi importante. A fim de fazer com que o funcionário ele consiga cumprir o plano de carreira dele. Consiga alavancar dentro da empresa. Seja transparente dentro do feedback. E ser transparente aqui não está relacionado apenas ao gestor que vai estar acompanhando o funcionário, mas sim com a empresa. A empresa precisa mostrar para o colaborador o que ela espera que ele faça. É isso, é dar logo as cartas. Olha, eu tenho um plano de carreira, ou seja, eu espero que você faça isso, para a gente poder crescer junto. Essa é a minha transparência com você, entendeu? Da mesma forma também que o colaborador precisa ser transparente com a organização, de dizer, olha, eu não me identifiquei, eu não viso crescimento, eu não estou me sentindo bem com esse plano de carreira, eu não estou me sentindo bem com essa área, entendeu? Então, é ser transparente. Outra coisa, elabore planos de salários e benefícios, como eu tinha falado. Não é interessante você dar o mesmo benefício que você dá para um diretor gestor
para um funcionário. Aí você vai dizer, professor, isso é desmerecimento, isso é injustiça? Não. Né? Aristóteles fala que é tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais na medida de suas desigualdades. Entendeu? Porque qual seria a graça de eu, por exemplo, dar um benefício idêntico de gestor para um funcionário? Qual seria a graça dele querer crescer se ele já tem aquilo? Entendeu? E é até uma forma de dar meritocracia. Eu tô ótima hoje. De honrar o trabalho de quem já está lá em cima. E por último é fazer benchmark. O que é benchmark? É você fazer pesquisa, certo? De mercado. É você fazer pesquisa e em outras empresas, em outras organizações, fazer pesquisas, certo? Em outras empresas, como é que as outras empresas estão recrutando? Como é que as outras empresas estão fazendo com que os funcionários, os colaboradores delas, possam crescer dentro da empresa, né? E é isso, gente. Desculpe qualquer coisa, desculpe qualquer interrupção, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. E não esqueça de mandar o trabalho, tá? É isso.